Boa noite, gente. Quero começar dizendo uma coisa. Vocês cantaram uma coisa muito poderosa que eu não sei se vocês têm noção do que vocês cantaram. Usa-me, Deus, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas e como abrigo no deserto. Hoje você vai ter essa oportunidade de ser usado por Deus. Amém? E de entender o seu propósito aqui na terra. Eu tenho muita coisa para falar. Quanto tempo eu tenho, mais ou menos? Meu nome é Rafaela, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou casada com o Juan, faz assim, amor. Ele é fotógrafo, eu sou maquiadora, sou psicóloga também. Atuo como intérprete e professora de Libras. Me encantei por essa área há muitos anos atrás num culto como esse. E a minha oração antes de vir para cá foi: Deus, que hoje eu ache gente igual a mim. Que eu encontre uma pessoa, que eu fale ao coração de uma pessoa, de uma Rafaela. Porque há 7 anos atrás eu fui num culto e aí era um preletor de fora, o nome dele é Saulo. Ele tem um projeto de interpretação da Bíblia em Libras. E ele começou a falar sobre os surdos, sobre a Libras, sobre os surdos como um povo não alcançado. E naquele momento eu não estava entendendo nada que ele estava falando. Mas eu só sabia chorar. E eu chorava, e eu chorava, e eu chorava, e eu chorava. E ele não estava falando nada emocionante. Mas naquele momento eu entendi que Deus estava me chamando para poder fazer uma coisa muito especial e que ninguém faria no meu lugar. E eu chorava e eu falei: Deus, eu não estou entendendo por que eu estou chorando. Eu já trabalhava com missões, eu trabalho com missões desde os meus 13 para 14 anos, com moradores de rua, com pessoas ex-presidiárias, drogaditos e tudo mais. Mas com os surdos eu nunca tinha trabalhado. E eu já fui em várias escolas missionárias, já viajei por um monte de lugar desse Brasil. E eu sempre sabia que estava faltando alguma coisa. Todas as pessoas que eu conhecia falavam: eu tenho a África como meu país. Eu tenho Nova Guiné. Eu tenho a Colômbia. Eu tenho a Bolívia. Eu oro pela Bolívia. É o país que Deus me deu. E eu ficava assim: Deus, eu quero um país. E Deus não me dava. E eu fiquei muito tempo pensando: Deus, qual que é a minha missão nesse mundo? Deus, para que eu nasci? E por qual causa eu tenho que morrer? E eu não entendia, e eu ficava procurando. E eu me lembro de, lá em Curitiba, numa escola missionária que eu fiquei 1 mês, eu ajoelhada num globo, orando: Deus, coloca um país na minha mente agora, por favor. Eu preciso ter uma causa para viver e morrer. E ali naquele momento, Deus falou comigo: eu não estou te dando um país, eu estou te dando um povo. E aí eu fechei meu olho e fiquei assim, não entendi nada. E aí eu voltei para Campos e fui a essa palestra. E nessa palestra Deus confirmou no meu coração que o povo que Deus estava me dando era a comunidade surda. Depois daí minha vida virou do avesso. Eu já trabalhava como maquiadora, eu já estava na faculdade de psicologia, se eu não me engano. E tudo, absolutamente tudo que eu fiz depois daí foi direcionado a isso. Então eu não sei o que você faz da sua vida hoje, eu não sei se o seu ministério é esse. Mas eu quero te dizer que a partir de hoje, nós vamos ser renovados pelo conhecimento. E esse conhecimento vai abrir os seus olhos para muitas possibilidades que talvez você nunca teve a oportunidade de enxergar. E a partir de hoje você vai enxergar. Amém? Antes da gente ir para o que interessa, eu quero falar um pouquinho sobre o que é missão. O que é isso? Porque muitas pessoas falam sobre missões, sobre igreja missionária. Mas hoje eu percebo que a gente está vivendo num período onde a gente tem que falar mais. Como assim, Rafaela? Falar mais sobre o que ninguém fala. Tem muita gente indo para vários lugares do Brasil e tem que ir mesmo. Eu tenho vários amigos missionários que estão fora. E a gente tem que orar, e tem que abençoar, e tem que enviar recurso, porque missionário não nasceu para passar fome. Amém? Fala amém. Amém. Mas a gente tem pessoas não alcançadas dentro da nossa cidade. E são pessoas que ninguém quer abraçar,
pessoas que ninguém quer olhar, pessoas que ninguém quer chegar e dar um banho e chegar para perto e ter paciência de amar, e que foi o que Deus ensinou para a gente. E nós estamos perdidos e imersos numa correria muito grande. A gente está trabalhando, a gente está casando, a gente está tendo filho e a gente está vivendo toda a nossa vida em direção a nós mesmos. E o tempo está passando e o ID não está sendo cumprido. O tempo está passando e tem gente morrendo. Tem gente se suicidando sem conhecer Jesus. Na psicologia eu tive a oportunidade de acompanhar alguns casos. Eu acompanhei um caso de uma pessoa surda que se suicidou. Porque ela não encontrava psicólogos aqui na cidade que soubessem Libras. E ela tentou com um intérprete conversar e falar sobre a dor dela. Só que não foi o suficiente. E ela se suicidou na frente desse intérprete. Ela estava com depressão há anos. Ela nunca foi numa igreja. Na verdade, ela foi a uma igreja e não tinha intérprete. E ela ficou sem entender nada. E essa pessoa se suicidou. Eu não sei quantas outras pessoas já sofreram. E a gente nem sabe. Porque é um mundo em silêncio. É uma realidade que a gente não tem acesso. Então, a gente tem que abrir os olhos. A gente precisa olhar para o lado. Parar de olhar, como diz minha mãe, para o nosso próprio umbigo e olhar para o redor. E aí, a gente vive a nossa vida, trabalha, cuidamos da nossa carreira, da nossa igreja, do nosso ministério. Não é verdade? E tem alguma coisa de errado nisso? Não. Só que Jesus chamou a gente para ser sal e luz. Sal ele salga uma comida que já está salgada. Luz ilumina um lugar que já está todo claro. Onde que a gente vai ser luz? Onde há escuridão. A gente está indo nessa escuridão. Crente só está se relacionando com crente. A igreja está cada vez mais em 4 paredes. E tem gente lá fora morrendo. E essas pessoas estão na nossa conta, se a gente não acordar. Eu não sei você, mas quando eu penso no ID de Jesus, quando eu penso na missão que Deus deu para a gente, me remete logo ao sacrifício da cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele deu o seu filho. Ele deu o que ele tinha de mais precioso. O que a gente tem dado? Qual sacrifício a gente tem feito? É o tempo que você poderia dar, que você não está dando? É o seu dom que você poderia dar, mas você está retendo? É o seu recurso que você poderia estar investindo e você está retendo? Se Deus é o nosso maior exemplo e Ele deu o seu filho, o que a gente está fazendo só retendo? Sendo abençoado, recebendo. Chegou a hora de dar, compartilhar seu conhecimento, sua vocação, o que você sabe fazer, ninguém sabe fazer. Em cada área de atuação que você pode atuar hoje, tem uma função para você que ninguém pode fazer. Ninguém pode fazer. Eu quero dizer que você não trabalha por dinheiro. Eu quero dizer que você trabalha para cumprir o ID de Jesus. Você nasceu para ser um missionário no seu emprego. Você nasceu para poder compartilhar do amor de Jesus aonde você trabalha. Se você não consegue usar o seu trabalho como um púlpito, você não merece nunca ter um púlpito de verdade para pregar. Porque lá é o lugar onde a gente tem que ser luz. E eu quero compartilhar um pouco sobre isso com vocês hoje. O Evangelho não está chegando para todas as pessoas, isso é um fato. A gente tem os povos não alcançados, tem as pessoas que não têm o Evangelho traduzido, pessoas que não têm a Bíblia traduzida ainda, e os surdos são um desses povos não alcançados. E eu nunca vi ninguém falar que surdo é um povo não alcançado. Tem muita gente próximo, vizinho, na nossa rua,
nos nossos trabalhos, nas escolas, que são surdos e ninguém conversa com essas pessoas. Ninguém nem olha. Ou quando olha, olha. Tadinho, ele é surdo, deixa ele. E não é assim. Tem pessoas que são deficientes auditivas que não sabem Libras ainda. Tem pessoas surdas que não sabem nem que existe Jesus. Que não sabem o plano de salvação. Se eu perguntar para cada um aqui hoje, o que é o plano de salvação? Todo mundo vai saber me responder. Mas o surdo não sabe. E tem um motivo para isso. Nós, igreja, nos calamos. Falamos e falamos e falamos e esquecemos de olhar à nossa volta. E o meu convite hoje é pedir para você se envolver com essa causa, de alguma forma. E aí a frase que eu mais falo: como ouvirão se não há quem pregue, e como verão se não há quem sinalize. A Bíblia fala isso e ela está falando: como que o mendigo ele vai ouvir a palavra de Deus se você não pregar? E a Bíblia também está falando: como é que o surdo vai entender a palavra se você não interpretar? A Bíblia, a mesma Bíblia que você está carregando aí, ela disse isso. Como ouvirão se não há quem pregue? E como verão se não há quem sinalize? No mundo existem blocos culturais de pessoas que ainda não têm conhecimento de quem é Jesus, como eu falei. E a comunidade surda, ela tem essa dificuldade por conta da barreira de linguagem, a barreira de comunicação e a barreira cultural. O surdo, dificilmente ele vai estar inserido aqui no meio de nós. Por quê? Porque é uma cultura diferente. Num lugar onde a gente está aqui, ouvindo uma música e super sentindo a presença de Deus com a música, o surdo ele está aqui assim, ó, olhando para o teto, porque o estímulo dele é visual. Então adianta você ir pregar para um surdo falando com a voz: Jesus ama você. Aí a gente vai, aí ele fala: não estou escutando. Aí você vai e grita: Jesus ama você. Ele vai sair correndo desse Jesus. A gente precisa entender o que esse povo tem. Por que eu não estou conseguindo me comunicar com essas pessoas? Será que é tudo um bando de doido? É tudo um bando de gente que não tem conhecimento? É gente analfabeta? Eu tive uma amiga que ela é intérprete, ela já sofreu muito em várias igrejas, assim, por não aceitar os surdos, a comunidade surda e a Libras, onde falava que atrapalhava, que era coisa de doido. A gente já passou dessa fase, amém? Deus, Jesus, eu creio isso com todo o meu coração. Ele foi a pessoa mais acessível que existiu, que pisou nesse mundo. E nós precisamos ser cópias desse Jesus acessível. Um dos frutos do Espírito, eu creio piamente nisso, é a acessibilidade, é a compaixão, é a empatia. E como ter compaixão e ter empatia se eu não consigo me comunicar com você? Como olhar nos olhos de uma pessoa e falar que Jesus ama você se ela não está entendendo sua língua? É como você ir lá nos Estados Unidos e começar a gritar em português: Jesus ama você, Jesus ama você. Não está chegando, não está entrando no coração. No mundo, eu quero falar alguns dados aqui para a gente poder entender a dimensão do que eu estou falando. No mundo, existem 10 milhões de pessoas surdas, 100% surdas. Isso equivale a 5% da população brasileira. 5% da população brasileira é surda. E esse é um dado do IBGE de 2010, 12 anos atrás. Pensa no quanto isso já aumentou. A gente está em 2022. Como que isso já aumentou? Pasmem, eu quero que vocês sintam isso com dor. Menos de 1% desses 10 milhões de pessoas surdas afirmaram conhecer ou já ouvir falar de Jesus. Menos de 1% de 10 milhões de pessoas. Gente, isso é muito pouco.
É muito pouco. Falta alguma coisa. Os surdos são um dos poucos povos que ainda não tem a Bíblia traduzida em Libras. Falta. Isso não é brincadeira. Porque eu tive um amigo missionário que ele foi lá para o Japão. No Japão, em algumas partes onde é proibido o evangelho, eles fazem reuniões embaixo no subsolo. Reuniões proibidas. E aí tem uma Bíblia. Isso é um relato pessoal de uma pessoa que é amiga minha, que eu tenho contato íntimo. Ele agora está na Bolívia. Imagina, numa igreja como essa, uma Bíblia. E cada domingo, essa Bíblia, o pastor vai entregar para um membro. E esse membro tem uma semana para poder aproveitar essa Bíblia. E essa pessoa é a pessoa mais feliz dessa igreja. Porque ela tem o privilégio de ler a palavra de Deus. Porque ela é proibida nesse lugar. Então a Bíblia é o que elas têm de mais precioso. A gente tem histórias de pessoas onde o evangelho ainda é proibido, de Deus se revelar num sonho, com um anjo. Ou de pegar um pedaço de papel e ler alguma coisa da Bíblia e se converter. Abandonar lá e se converter a Jesus. Mas e o surdo? Não tem a Bíblia traduzida ainda. Eu não sei se vocês estão entendendo a dimensão disso. Não existe a Bíblia traduzida em Libras ainda. Esse trabalho começou ano passado, na pandemia, com o projeto DOT. Ele só tem o Evangelho de João traduzido. Será que a gente está sendo egoísta? Eu não vim aqui para poder confrontar, mas eu vim para poder abrir os seus olhos para uma coisa que é iminente, que é urgente, que não é brincadeira. Só tem o Evangelho de João traduzido em Libras, gente. Falta recurso, falta gente capacitada, falta gente que sabe Libras, falta gente disponível, falta gente para poder compartilhar as informações. Talvez essas pessoas vão ser eu e você. E aí eu vou repetir. Como ouvirão se não há quem pregue? E como verão se não há quem sinalize? A inclusão, ela também é um papel nosso, da igreja. Jesus, na Bíblia, ele fala várias passagens sobre justiça social, sobre fazer justiça no mundo, sobre ser sal e luz, sobre fazer a diferença. Então, acessibilidade, inclusão e promover acesso às pessoas que nunca teriam acesso ao Evangelho também é a nossa função. E, além disso, promover dignidade também é a nossa função. Jesus, quando ele veio aqui na Terra, ele promoveu dignidade para um monte de gente. Para prostituta, para ladrão, para mendigo, para ladrão. Para um monte de gente que não merecia. Mas Jesus promoveu dignidade. Ele chegava e ele pegava na mão e ele levantava. Será que a gente está sendo uma cópia? Cristão significa cópia de Jesus. Será que a gente tem sido cópia desse Jesus acessível? Que promove dignidade? A gente precisa ousar ser a resposta. Não é brincadeira ser resposta. Não é. A gente precisa, eu quero convidar você, e eu me incluo nessa, a ser uma igreja que inclui, que acolhe, nos cultos, com a interpretação. Isso já é muito especial, muito mesmo. Quero parabenizar o ministério por fazer esse trabalho muito importante. Mas também nas relações sociais. Como assim, Rafaela? Imagina, você, um surdo veio aqui, convidado por uma das meninas que sabe Libras. Ele só pode se relacionar com esse grupo de pessoas. Só esse grupo de pessoas. O dia que o pastor quiser orar por esse surdo, ele não vai entender. O dia que qualquer um precisar chamar para uma célula, vocês têm célula aqui? Tem. Quiser chamar para uma célula, você vai ficar, você quer ir na célula? Ele não vai entender.
Então eu quero chamar a atenção para uma coisa. Não é só o Ministério de Libras que precisa saber Libras. Todo mundo precisa saber o básico. É um convite, não é uma obrigação. Mas se a gente for pensar em ser igual a Jesus, eu digo com afirmação, Jesus sabe Libras. Hoje eu fui fazer uma palestra numa escola com um amigo meu que é surdo, sobre Libras, sobre acessibilidade. E aí uma criança, eu estava com outro vestido, a criança puxou meu vestido assim, ó. Tia, tia. Aí eu, só que era um monte de criança. Aí eu olhei, oi. Aí ela perguntou assim, tia, como que esse moço ora? Como que ele fala com Jesus? Aí eu olhei para a criança e falei, Jesus sabe Libras. Aí ela, que massa, tia. E é isso. A gente precisa olhar com simplicidade para as coisas. Descomplica. Talvez a Libra seja muito difícil porque você nunca tentou. Gente, na mesma escola eu dei uma palestra no retrasado. Uma criança que era do meu convívio e eu ensinei para ela algumas coisinhas em Libras. Esse meu amigo foi e ela de lá de trás, ela olhou para ele e fez assim. Isso significa, Jesus ama você. Nesse mesmo momento, esse meu amigo surdo começou a chorar, desesperado. Porque uma criança desse tamanho, de 3 anos, disse, Jesus ama você. E você aí dizendo que não sabe falar Libras, porque Libras é muito difícil. Essa criança aprendeu 3 sinais e mudou a vida de um surdo. 3 sinais. Esse surdo foi tocado por Jesus nesse momento. Talvez ninguém nunca disse isso para ele. Talvez ele nem soubesse que alguém amava ele. Porque ele é uma pessoa muito solitária. Na família dele, ninguém sabe Libras. Pra você ter noção, a mãe dele me liga por FaceTime, por chamada de vídeo, para poder eu interpretar para ele o que ela quer dizer. Quando ela quer brigar com ele, porque ele não está lavando a louça. É uma vida muito solitária. E uma criança de 3 anos mudou a vida de uma pessoa, dizendo, Jesus ama você. Aí hoje, uma outra criança, eu não sei aonde ela aprendeu, ela foi e fez assim. Isso significa, Deus te abençoe. Na hora ele olhou e ficou assim, ai, que linda. E é isso, simplicidade. Jesus nos ensina a ser simples. Você não precisa ser um intérprete fluente, igual nossas amigas ali. Você precisa ser humano, empático, ter compaixão, olhar para o lado. E essa é a importância da gente saber a língua brasileira de sinais. Não é difícil. Não é complicado. E eu quero dizer, isso não é para a pessoa que está do seu lado. Não tem aquela pessoa que a gente está ouvindo uma pregação e fica, ai, se fulano estivesse aqui. Ou dá aquela olhadinha para o lado. Tipo, essa é para você. Não, essa é para você. É Jesus falando com você nesse momento, filho, vamos abrir os olhos? Porque se todo mundo aqui achar que é a função de acolher, de saber Libras, é só do pessoal daqui, vai ter muita gente morrendo. Vai ter muita gente morrendo sem conhecer Jesus, que é o mais grave. Em Campos, agora eu vou falar de Campos, a gente tem 600 mil habitantes. E pasmem, 5% são surdos. Eu não sei quem é de exatas aí, mas faz as contas. De 600 mil habitantes, 5%. Alguém sabe quanto é? 30 mil surdos aqui em Campos. 30 mil. Eu não faço ideia de 30 mil, quantas pessoas são. Quantos auditórios como esse cabem 30 mil pessoas?
essas pessoas estão aonde? Só para eu saber. Qual igreja essas pessoas estão frequentando? Porque a minha não é. Por que essas pessoas não estão aqui ainda? E eu falo isso com muita dor, porque não é brincadeira. Eu recebo pessoas surdas que elas só querem acolhimento. Elas só querem alguém que entenda elas. Numa dessas missões, eu estava, acho que no Espírito Santo. E eu fui para aprender numa escola de missões. E eu já entendi qual era o meu propósito faz pouco tempo. Tomo da missão, a Missão Avalanche, da Andréa Vargas, eu não sei se alguém conhece. É maravilhoso. E lá, eu dei aula para todo mundo de Libras, durante todo o curso. E eu fui lá para poder aprender. No nosso terceiro dia, a gente teve uma prática. E a gente foi para as ruas, para as praias, fazer palhaçaria. Através da risada, das brincadeiras, a gente apresentar Jesus para as pessoas. Quem que a gente encontra na rua? Gente, brota do chão assim, ó. Só que na hora eu não estava. E aí tinha um grupo assim, e eu só ouço um monte de gente me chamando. Rafaela, Rafaela! E eu, o que foi? O que foi? Tem surdo aqui, igual que você falou semana passada. E eu falei, tá, e aí, o que tem? Vamos falar com eles, uai. Eles têm que saber que Jesus ama eles. E eu falei, é isso, é isso. E naquele momento a gente foi, e aí a gente foi começar a conversar. Na hora tinha um amigo nosso que era pastor, e ele ofereceu para orar por essas pessoas. Na hora, o que eles disseram? Olha, pode orar, isso em Libras, pode orar, se você souber a nossa língua. O pastor sabia? Não. E aí a gente foi, começou a conversar e falou, não, ele é pastor, mas nós também podemos orar por você. Ele, não, eu quero pastor. Eu quero ser orado por um pastor. Na hora, o pastor começou a chorar, desesperado, pedindo desculpa. E nesse momento que a gente estava conversando, começou a... Gente, imagina a cena, numa praia, a gente na areia, conversando com esse cara, o pastor chorando. Começou a chegar um surdo, 2 surdos, 3 surdos, e gente vindo de dentro do mar. Surdo vindo de dentro do mar. Oi, vocês sabem Libras? Tem um povo que clama pela manifestação dos filhos de Deus. Eu não sei se vocês têm noção da dimensão disso. Se a gente se calar, as pedras clamarão. E elas estão clamando. As pedras estão clamando. A criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Nós. Eu e você. E aí eu quero ler alguns versículos da Bíblia que falam sobre a surdez. Porque, pasmem, está na Bíblia também. Tem alguns que são adaptações da Bíblia para os surdos. E eu quero ler para vocês se inspirarem e pensarem e refletir sobre isso. Romanos 10, 9. Se você confessar com as suas mãos que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pensa em você chegar para um surdo e ao invés de você falar, se você confessar com a sua boca, ele vai falar assim, eu sou surdo. Vamos começar a pensar na renovação da nossa mente, na adaptação. Se você confessar com as suas mãos que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pensa no surdo se sentindo especial, porque tem um versículo na Bíblia que fala o coração dele também.
Pois com o coração se crê para a justiça, mas com as mãos se confessa para a salvação. Romanos 10, 10. Romanos 10, 12. Não há diferença entre ouvintes e surdos, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam. Eu vou repetir, porque eu acho que você não entendeu. Não há diferença entre ouvintes e surdos, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é porque o ouvinte que invocar o Senhor será salvo. Não é. É todo aquele. É o surdo, é o deficiente auditivo, é o cadeirante, é o mendigo, é a prostituta, é o drogado, é o preso. Todos que invocarem. E aí eu amo esse. Como, pois, os surdos invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não foi interpretado? E como entenderão se não houver quem interprete? (17) Consequentemente, a fé vem pelo compreender a mensagem. E a mensagem é entendida mediante a interpretação da palavra de Cristo. Gente, Jesus sabe Libras. Jesus era o cara mais acessível que existia. E aí esse daqui é para fechar os versículos. Mas eu lhes pergunto, os surdos não o entenderão? Claro que sim. As suas mãos traduziram por toda a terra, e os seus sinais até os confins do mundo. E esse daqui é outra parafrase. Como são lindas as mãos daqueles que anunciam o Evangelho. Esse é para o Ministério de Libras, fazer uma camisa. Como são lindas as mãos daquele que anunciam o Evangelho. Gente, o que a gente vai fazer com essas informações? A gente precisa compartilhar isso com o máximo de pessoas que a gente puder. E aí o meu convite não é só para o âmbito religioso. O surdo ele precisa de dentista. O surdo precisa de psicólogo. O surdo precisa de advogado. O surdo precisa ir no médico. O surdo precisa de um enfermeiro. O surdo precisa de um fisioterapeuta. O surdo precisa de uma pessoa para fazer a administração das finanças. O surdo precisa de um contador. Ninguém daqui vai sair ileso. Enquanto a gente olhar para o lado e falar, você tem que aprender Libras, mas a gente não aprender, vai faltar uma peça dessa engrenagem. Nós somos corpo de Cristo. Se uma pecinha estiver quebrada, faltando, o corpo não anda direito. Com o nosso trabalho, com as nossas vocações, com o nosso talento, a gente precisa promover acesso, acessibilidade, inclusão e dignidade para os surdos. Em Campos, não tem nenhum psicólogo que saiba Libras. Agora tem. Aleluia. Oh, glória. Que bom. Coisa boa. Aleluia. Deus já é a resposta. Gente, toda semana, eu não estou brincando, toda semana eu recebo algum intérprete. Hoje, 6 horas da manhã, eu recebi uma intérprete. Rafael, eu estou com uma urgência aqui de uma pessoa surda precisando de psicólogo. Uma amiga minha, dentista. Vou falar outra coisa, depois eu falo dela. Uma pessoa lá de São Paulo foi para um dentista, foi para um médico, aliás. E ele estava indo toda semana reclamando de dor. E aí ele fazia o sinal em Libras, estou com dor, estou com dor, estou com dor. E ele não sabia o nome de onde que era. E a recepcionista não sabia. O médico também não sabia Libras. Os enfermeiros também não sabiam Libras. Simplesmente fizeram uma operação no rim dele. E ele morreu. Essa informação foi ocultada dos jornais.
Esse meu amigo que foi na palestra de manhã, ele foi num dentista aqui em Campos. Arrancaram o dente errado dele, gente. E ele começou a falar que ele estava com muita dor no dente, que ele queria tirar. Ele apontou para o dente. O cara tirou o dente errado. Ele se recusou, o cara se recusou a baixar a máscara para pelo menos tentar ler os lábios. E aí eu estou falando de experiência, de vida. Eu, como psicóloga, eu acompanhei um surdo durante uma das coisas que eu tenho no meu projeto. Quando eu voltei, a missão era de ir aos lugares e compartilhar sobre a importância da Libras. E eu fui numa autoescola, porque esse meu amigo surdo, ele tinha muita vontade de aprender a dirigir, mas não tinha nenhuma autoescola em Campos que tivesse interpretação. Fui a uma autoescola, conversei, eles colocaram uma intérprete. Uau, Deus, obrigada, chorei horrores. Meu amigo surdo chorou muito, que era uma conquista. Tem? O quê? Autoescola? Aí, ó. Qual que é a autoescola? No Detran. Gente, só que eu esqueci que tinha um psicotécnico, o exame. E eu fui junto com ele e interpretar, gente, é um trabalho. É um trabalho remunerado. Eu fui de graça. Eu fui falando, olha, eu estou aqui para poder interpretar para ele, a prova e tudo mais. Simplesmente a mulher chamou a gente numa sala e começou a dizer, gritando, eu não tenho tempo para esse surdinho, não. Se ele quiser fazer a prova, ele que aprenda a falar. Eu estou falando aqui, ele não está ouvindo porque ele não quer. Gente, ele gritando na frente dele. Foi ano passado isso. Se ele quiser fazer, ele que aprenda a ouvir. Eu não tenho tempo para esse povo, não. Você sabe que eu sou uma doutora. E aí o meu amigo, de lado, ela falando comigo, não se direcionando para ele. E ele já desesperado. E eu falei, minha senhora, é lei 10.372. É lei. Tem que ter acessibilidade em Libras em qualquer instituição pública ou de atendimento ao cliente. É lei. Aí ela, eu não estou nem aí para a lei. E eu já estava assim, esse povo, ela falou esse termo, esses surdinhos, eles são doidos, eles querem ficar dirigindo, pelo amor de Deus. Nesse momento, meu amigo ele já estava aos prantos, ele pegou o rostinho dela, virou e falou assim, por favor, fala comigo. Na hora, eu só morri. Eu só sabia chorar. Essas pessoas estão sofrendo. Essas pessoas estão morrendo. A nossa função, nosso trabalho é evitar isso. Naquele momento, ele saiu desesperado. Naquele momento ele saiu se sentindo a pior pessoa do mundo. E se isso não toca você, no final a gente tem que aceitar Jesus de novo. Nesse dia foi uma correria, porque ele saiu de lá e eu só sabia pedir perdão para ele. E eu nem fiz nada. Eu falei, desculpa, nem todo mundo vai entender que você é especial, que você é importante. Eu lembro do nome dessa mulher. Eu tentei denunciar essa mulher. Mas a gente ainda está em tempos difíceis. A gente foi no Detran e aí a pessoa que atendeu a gente falou, eu não tenho o que fazer. É assim mesmo. Eu falei, tem que fazer sim. E aí ele teve que marcar de novo na mesma clínica, sem intérprete, porque ela não quis que eu entrasse. Ela falou, se ele quiser fazer, eu falei, pode fazer, é só falar, olhando para ele, que ele vai ler seus lábios. E eu estava tentando ajudar. Ela não quis. Ela falou, eu não vou ficar perdendo tempo com esse povo. Ela insistiu. O Detran marcou exatamente na mesma clínica. Uma semana depois, eu tive uma reunião com ele e ensinei. Eu sou psicólogo, eu sei tudo do psicotécnico. E eu ensinei para ele qual era o passo de cada coisa.
ensinando, vai ter um teste, que o nome é palográfico, que você tem que fazer com paciência, o que ela deveria ter feito. Ele tirou 10. Na outra semana ele gabaritou o psicotécnico. Ele gabaritou. Eu, no meu, não gabaritei. As pedras estão clamando, gente. As pessoas precisam se sentir dignas. E através de nós, do nosso trabalho. Eu tive uma aluna surda que veio de Belo Horizonte para vir para Campos para fazer um curso de maquiagem comigo. Porque em São Paulo, Rio de Janeiro e BH não tinha nenhum lugar que tivesse interpretação em Libras. Ela teve que viajar 20 horas para Campos para fazer um curso comigo. Ela veio com a avó dela, ficou em hotel. Teve um custo altíssimo para fazer um curso de maquiagem, porque no lugar onde ela morava não tinha e nem perto. No final, foi uma choradeira da avó dela. Ela me manda mensagem até hoje. Agradecendo, falou, sempre foi o sonho da minha neta. E você realizou. Meu primeiro curso de Libras eu dei, alguns meses depois eu dei um curso de automaquiagem em Libras. Eu estava falando e interpretando ao mesmo tempo. Teve 2 surdos. E no final ele chorou, me abraçou e falou, meu sonho era ser maquiador. E você hoje está realizando isso. Gente, eu não estou falando de só anunciar a palavra de Deus. Eu estou falando de demonstrar com atitude os princípios da palavra de Deus. Porque quando eu estava dando esse curso, eu não estava pregando com palavras. Eu estava dando vida, a vida do próprio Jesus, que se importou. Porque profissionalizar uma pessoa surda é uma ação de dignidade. Você atender uma pessoa surda, seja qual for a sua profissão, é um ato de dignidade. Isso muda a vida de alguém. Toda vez, eu tenho história para contar aqui até ano que vem. Eu não vou me prolongar. Eu na rodoviária, indo fazer um curso fora daqui, tinha um motorista gritando com uma surda. Ela estava perguntando, que horas que o ônibus sai? E ela estava falando em Libras. E ele, fala alto, eu não estou te entendendo. E gritando, gesticulando com ela. E ela pequenininha, só falando. E falando em Libras, ele gritando com ela. E aí, na hora que eu vi isso, eu saí correndo. Falei, moço, ela só está perguntando que hora que o ônibus sai. Ela, por que ela não falou então? Eu falei, porque ela é surda. Ela está falando com a língua dela. Então fala para ela aí que é 7 horas. Se a gente não tem compaixão com essas pessoas, a gente precisa se converter de novo. Não adianta a gente ter amor para a pessoa que está lá na África, para o menininho magrinho da foto, todo sujo. Se a gente não tem compaixão com a pessoa que está no nosso bairro, que vai para a escola e sofre bullying porque é surdinho, que se corta porque se sente sozinho, que vai para um hospital e não consegue fazer nenhum tratamento com dignidade. E eu quero convidar você a pensar, o que você vai fazer com essa informação? Essas informações mudaram a minha vida. Eu não precisei abrir mão da minha profissão, eu não precisei viajar para o outro lado do mundo. Eu só disse, Deus, eu quero ser a resposta. Em tudo que você fizer, em tudo que você colocar a mão, em tudo que você tiver dom, talento, Jesus precisa estar ali. No seu trabalho, na sua escola, no seu emprego, na sua empresa, na sua casa. Ouse ser a resposta. A função não é só do ministério. Tem pessoas morrendo. Tem pessoas que estão com dente podre, porque não tem dentista que saiba Libras. Tem surdo que poderia estar ganhando um monte de causa na justiça, mas não tem advogado para poder advogar para eles. Eu não sei qual é a área de atuação que você tem.
Eu não sei o que você faz na sua vida, mas alguma coisa precisa mudar. O nosso trabalho não pode ser só para o nosso bolso ficar cheio. Nossa vida, nosso motivo de acordar não pode ser só para a gente poder trabalhar, para botar comida na mesa. A gente tem que mudar a vida de alguém. A gente tem que fazer alguma coisa pelas pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O que você tem dado? O que você tem feito? E aí, para finalizar, eu vou repetir minha frase. Como ouvirão se não há quem pregue? E como verão se não há quem sinalize? Eu quero que você repita essa frase comigo. Como verão se não há quem pregue? E como verão se não há quem sinalize? Se você puder ficar de pé, eu quero fazer uma oração. Se você sente que esse momento é um momento de você se entregar de verdade para Jesus. E aí eu sei que eu estou falando para crente aqui, igual a mim. Mas eu estou falando de verdade. Se entregar a Jesus quer dizer entregar integralmente para Jesus. Não é só o domingo. Eu quero que você entregue a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o sábado. Eu quero que você deseje no seu coração fazer alguma coisa para mudar a vida de alguém. Eu quero que você se incomode, que você chore. Porque a gente precisa ser sensível para as pessoas. A gente precisa olhar para o lado e sentir compaixão para as pessoas. Viver a nossa vida por viver não é vida. A Bíblia de Deus fala, quem quiser viver a minha vida... Eu já estou toda desmontada. Se você quer viver a sua vida por si mesmo, você vai perder ela. Mas se você viver a vida por Jesus, você vai ganhar. Ouse ser a resposta. Senhor Jesus, nós queremos te pedir perdão, Pai. Queremos te pedir perdão pela nossa omissão, pela nossa falha, pela nossa culpa, Senhor Jesus. Se tem pessoas morrendo sem conhecer o Senhor, nós queremos pedir perdão e nós nos envergonhamos, porque nós, como igreja, nos calamos. Mas hoje, Senhor Jesus, nós queremos ser a resposta. Hoje, Senhor Jesus, nós queremos, Pai, fazer diferente, Deus, que comece em nós. Que nós sejamos o início de um novo tempo. Que nós sejamos a igreja de Cristo, que compartilha as boas novas a todo aquele que precisa. Que nós sejamos as pessoas que vamos abrir a nossa agenda e abrir mão da nossa vida medíocre para olhar para o próximo. Que nós sejamos, Senhor Jesus, a geração eleita que o Senhor fala na Bíblia. Que nós sejamos, Senhor Jesus, o sal e a luz desse mundo, Deus. Nos capacita, nos dê coragem para poder ir aonde ninguém vai. Abraçar as pessoas que ninguém quer abraçar. Nos capacita, Senhor Jesus. Nós nos envergonhamos por todo egoísmo, Deus. Age através das nossas vidas. Se precisar de mãos, usa a nossa. Se precisar de voz, use as nossas vozes. Se precisar de olhos, use os nossos olhos. Se precisar de boca, use a nossa boca. Se precisar, Senhor Jesus, de um abraço, use os nossos braços, Deus. Se precisar de um colo, use o nosso ombro, Deus. Nós queremos nos dar, assim como o Senhor deu. Nós queremos fazer o que o Senhor fez. O sacrifício da cruz não foi só para nós mesmos, Pai. Por isso nós pedimos, Senhor Jesus, usa-nos, Deus. Faz através das nossas vidas. Que inicie hoje um novo tempo nas nossas vidas. Que inicie uma nova jornada no nosso trabalho. Abra os nossos olhos, Deus. Faz brotar surdo do chão. Faz brotar a oportunidade, porque nós seremos a resposta. Abra os nossos olhos espirituais, Senhor Jesus, para a gente poder ver as pessoas que precisam de nós.
Abra as oportunidades. Nos permita, Senhor Jesus, fazer a diferença nesse mundo. Que as 30 mil pessoas cheguem aqui nessa igreja. E que nós possamos ser sal e luz. Que nós possamos, Senhor Jesus, fazer a diferença na vida dessas pessoas. E que no que depender de nós, Deus, faça a sua vontade. Nós abrimos mão, Senhor Jesus, do nosso sucesso, dos nossos planos, do nosso dinheiro, do nosso tempo. Tudo é teu. Tudo é teu, Senhor Jesus. Nós clamamos isso e nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Faça através de nós, Senhor Jesus. Obrigada pela sua palavra, porque ela é viva e eficaz, inerrante e eterna. Obrigada porque o Senhor tem paciência e nos ensina, e o Senhor marcou esse encontro nessa noite. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor nos convocou a fazer parte da missão que é do Senhor, e nós não queremos ficar fora dessa. Nós queremos ser participantes, Senhor Jesus, do propósito e do motivo maior. Que a missão do Senhor seja a nossa missão. Usa-nos, Deus. Abra os nossos olhos. Nos dê a oportunidade de fazer diferente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não sei como acabar. Me ajuda. Você pode se sentar. Louva a Deus, Rafaela, por sua vida. Porque você foi instrumento de Deus hoje. Deus trouxe você aqui para nos desafiar. Eu não quero ser aquele pastor que ficou chorando porque não conseguia fazer uma oração com os surdos. Com certeza, Deus falou muito ao meu coração através da sua vida nessa noite, como eu sei que falou ao coração de cada um de nós. Enquanto eu via a Rafaela, a letra de um hino que nós já cantamos muito, o hino de número 546 do Inário para o Culto Cristão, veio ao meu coração, onde ele diz: dá-me tua visão, Senhor, olhos que possam ver, almas perdidas sem teu amor, sem fé, sem graça e poder. O que a gente precisa fazer hoje é sair daqui, e a nossa oração não é: Senhor, abre os ouvidos dos surdos para que eles possam ouvir, não. Senhor, desperta cada um de nós para que a gente os ame ao ponto de se sacrificar por eles, de se doar por eles, de entrar no mundo deles, para que entrando no mundo deles possamos compartilhar e possamos dizer para eles que Jesus ama você. Eu não sei se é esse o sentimento que você sai daqui, mas espero que seja o de se colocar diante de Deus. A dificuldade somos nós que colocamos, né? Basta que a gente se disponha e a gente tenha a capacidade sim de aprender e a capacidade sim de comunicar. Louvado seja Deus pela sua vida. Obrigado. Deus continue te abençoando.